pessoal? Eu preparei a apresentação, mas não vou fazer não, viu, gente? Eu falo. Bom, gente, uma alegria muito grande estar com vocês. E enquanto eu estava lá no meu sítio fazendo vinho, o Fábio me liga e fala assim, não, você tem que ir lá falar de transformação digital. Eu falei, bom, eu vou fazer uma apresentação, preparei uma apresentação, o Fábio mandou, mexeu, e eu cheguei à conclusão que eu devia falar sobre a minha experiência dos 43 anos no Banco do Brasil, onde praticamente no final da minha carreira eu fiquei quase 10 anos como vice-presidente de tecnologia do banco e passei esse processo de transformação digital lá no Banco do Brasil. E esse processo foi extremamente rico. E eu acho que passando por esse processo, a gente pode, de certa forma, trazer aqui para vocês um pouquinho da vivência que nós tivemos lá, e cada um, tenho certeza, vai conseguir aproveitar no seu dia a dia. Que a ideia aqui não é ensinar nada, eu acho que é fazer uma reflexão sobre o mundo que nós vivemos hoje, né? Hiperconectado, onde a inteligência artificial está assustando com as possibilidades que ela pode trazer para os negócios e para o mundo de modo geral. Então, acho que essa reflexão que eu gostaria que a gente saísse daqui, de pensar um pouquinho como é que é o nosso mundo, como é que é a nossa empresa, como é que nós administramos nossa empresa, sobre esse olhar, né? E eu acho que seria interessante a gente voltar um pouquinho na história, né, porque a gente está falando em quarta revolução industrial, né? E voltar um pouquinho lá na primeira revolução industrial, em 1670, né, onde teve a primeira máquina a vapor, onde as indústrias têxteis lá na Inglaterra, né, começou a utilizar as máquinas para aumentar a produtividade e aumentar a capacidade humana de produção, de força. Depois, em 1870, que foi a grande revolução, eu diria assim, porque foi o advento da eletricidade, que também trouxe uma transformação enorme, né? Se a gente vê ali no início do século, tem uma foto de Nova York, de 1904, até o pessoal animou essa foto com inteligência artificial, os carros andando, mas é uma foto de Nova York de 1904, onde você tinha 2 carros e mais ou menos uns 50 cavalos e charretes, né, na Quinta Avenida. E em 1914, essa mesma foto, você tinha 2 cavalos ou 2 charretes e mais ou menos uns 50 carros. Então, mostrando o que aconteceu de 1904 até 1914, porque quando aquela pessoa está trabalhando para melhorar as ferraduras dos cavalos ou os eixos das carroças, né, tinha um cara que chamava Henry Ford, que estava trabalhando, procurou uma nova forma de fazer a mesma coisa, de transportar as pessoas e tal, e foi quando houve o lançamento da Ford. Depois você teve a terceira revolução industrial, que foi na década de 70, que aí, assim, pelo menos os mais velhinhos aí, né, como eu, o Beraldo, que está aqui, cabelo branco, a gente viveu isso de forma bastante intensa, que foi o uso do computador. Na década de 70, a utilização do computador trouxe também uma transformação muito grande. E eu tive o privilégio... Opa, estou falhando. Eu tive o privilégio aqui em São João da Boa Vista de, nessa época, foi na década de 90, nós fomos a primeira empresa de acesso comercial à internet no Brasil, que era a DGLNet de Campinas. Os mais velhos aí lembram quando nós tivemos a DGLNet aqui em São João da Boa Vista. O Alex, a gente brigava porque ele não vendia as minhas assinaturas lá. Então, os primeiros e-mails do Brasil, eu diria que eu tive os primeiros e-mails do Brasil, porque foi Campinas, com a DGLNet, porque era a Embratel que concedeu o primeiro backbone. E aí, eles formaram uma empresa em Campinas, que lançou a internet, e depois nós já lançamos aqui em São João da Boa Vista o acesso à internet, naquela linha de escada, com modem e tal, e era uma verdadeira loucura aquilo, né? Com velocidade baixa de processamento e tudo mais. Então, e agora nós estamos com a quarta revolução industrial com a inteligência artificial aí. No Banco do Brasil,
em 2010, quando eu assumi a vice-presidência de tecnologia, o grande desafio era a questão de transformar o legado que a gente tinha, toda a infraestrutura tecnológica, transformar isso para esse novo mundo que estava nascendo praticamente naquela época, que é a utilização dos smartphones, né? E aí, o Banco do Brasil tem uma unidade lá em Nova York, e tinha um colega do Banco do Brasil que estava fazendo um curso no MIT. E aí ele me ligou e falou assim, Dezena, tem um pessoal do MIT, tem o Peter Will, que é o diretor da unidade de tecnologia aqui, ele fez um movimento de transformação digital, criou um banco digital lá na Austrália. E seria muito interessante você vir conversar com ele. Bom, aí eu fui para Boston, nós conversamos tal, e ele falou assim, olha, tudo bem, você quer fazer a transformação digital no banco, primeira coisa, a alta direção do banco tem que estar envolvida, entender o que é isso e apoiar o processo. Então, já a primeira grande mensagem para os empresários, quer dizer, tem que partir do dono do negócio, quem conhece o negócio, e realmente entender e tomar a decisão de fazer a implantação e a transformação digital. E, bom, depois disso, eu falei, olha, eu posso ir ao Brasil e fazer todo o processo junto com vocês, mas a gente precisa cumprir esses ritos. Eu vou fazer primeiro uma imersão com todo o Conselho Diretor do banco durante 15 dias, e depois a gente começa a sensibilizar todo mundo. Então, a transformação digital ela nasce através da mudança de mentalidade das pessoas. Então, a transformação digital não tem a ver com tecnologia, mas a tecnologia, na realidade, é um instrumento para se fazer a transformação digital. A transformação digital está mais na mudança de mentalidade na cabeça das pessoas. E aí eu cheguei no Brasil, tinha que apresentar uma nota para o Conselho para aprovar aquele valor, para contratar esse técnico lá do MIT, e para ele vir ao Brasil. Aí levei ao Conselho, conversei com o presidente antes, né, que a alta direção tinha que fazer uma imersão, né, de 15 dias, pelo menos, no treinamento, e fiz a apresentação, consegui aprovar o recurso. A hora que o presidente colocou que o pessoal ia ficar 15 dias em sala de aula para fazer a imersão, foi uma choradeira geral. Falei, não posso, tenho um compromisso, não sei o quê. E a sorte que o presidente, naquele momento, falou, não, é uma questão de honra, nós vamos fazer. E a gente parou 15 dias para fazer uma imersão, discutir a transformação digital. Aí foi o primeiro grande passo, o primeiro grande movimento para a gente começar a implantação. E, depois disso, nós fizemos toda a sensibilização de toda a equipe. E imagina você ter uma tecnologia construída durante 30 anos, com legados, grande maioria, ainda escrita em COBOL, e você tinha que ter a agilidade e a rapidez de colocar toda a solução nos smartphones. Isso foi uma discussão longa, mas, tecnicamente, no final, criamos uma camada em cima do legado, e, a partir dali, nós começamos a desenvolver as soluções para o mobile. Bom, a partir daí, a briga começou, foi logo depois disso. Por quê? Porque você tinha, na tecnologia do banco, demandas de toda a ordem, de todas as áreas. De um banco que representava, o celular representava 7% de utilização dos negócios do banco, né? E você chegar para todas as áreas do banco, a área de seguros, a área de conta corrente, todas as áreas, e falar para eles o seguinte, olha, todos os seus projetos de inovação, eles vão ser paralisados, ou a gente vai fazer, se der para fazer, mas tudo vai ser priorizado para o telefone celular. Aí que foi a grande choradeira, e foi realmente uma briga, e aí eu entendi que o que o Peter Will tinha dito lá atrás, que realmente é um trabalho extremamente difícil de convencimento das pessoas e de poder da alta administração de realmente implementar. Bom, mas nós começamos assim, e briga de toda a ordem, e dizendo assim, minha área representa 70% do resultado do banco, a área de celular, que representa 7%, é um absurdo o que está acontecendo. Então, e é o que a gente dizia o seguinte, submeta para a tecnologia uma solução sua para o celular, que aí nós fazemos. Não, mas como? O celular não vai ter condição de fazer, a minha área é muito complexa. Não, submete, nós vamos dizer se é possível ou não. Então, o processo começou assim. E a dificuldade grande com o pessoal da tecnologia. Por quê? Porque o pessoal antigo, muito bons no que faziam, 30, 40 anos de tecnologia,
mas nós tivemos que criar uma área com a meninada nova para desenvolver soluções via celular. Então, praticamente, nós criamos uma área, e muita gente antiga não se conformava, porque a área nova você tinha cargos importantes, e gente que achava que estava na hora de ser promovido, nós promovemos um menininho de 22, 23 anos, porque a questão da mentalidade, entender esse novo mundo e de criar novos produtos, novos serviços em cima desse mundo novo que estava por vir, que a gente estava transformando. Porque a tecnologia e a transformação digital, ela traz exatamente isso, a possibilidade não só de você reduzir custos, melhorar os processos, com foco na experiência do usuário, experiência do cliente, tanto cliente interno como externo, mas principalmente para você buscar, de todas as formas, fugir o raciocínio que eu estava falando. Vamos voltar aqui. Puxar a Winchester aqui. Bom, a gente... nós discutimos muito internamente, vou retomar lá com o pessoal. E esse pessoal novo, com as novas tecnologias, começaram a criar novos produtos, novos serviços. Por exemplo, como o lançamento do cartão digital. O Banco do Brasil foi o primeiro banco a lançar o cartão de crédito digital, 2 anos antes do Itaú. Só que a gente não fez propaganda. O Itaú, quando lançou, fez uma baita na propaganda. E foi uma ideia de um colega lá, falou assim, pô, se eu tenho hoje tudo no celular, eu não poderia criar um cartão aqui com base no meu cartão principal e ter a gestão sobre esse cartão com dados, com vencimento, com limite, com tudo. E nós lançamos. Então, eu só estou mostrando a questão do cartão, o que a nova tecnologia pode trazer de novos modelos de negócio, né? O que você pode criar em cima da nova tecnologia. Então, o que eu entendo que é mais importante para todos nós que estamos aqui, sair com uma reflexão, olhando para o seu negócio, para aquilo que você faz no dia a dia, o que a nova tecnologia impacta no meu negócio e o que eu posso aproveitar para criar novos produtos, né, e ter maior participação do mercado. E o centro de tudo isso, de todo o movimento da transformação digital, é o cliente, é a jornada do cliente, e para você construir isso de forma eficiente, você tem que fazer revisão de processo. E é importante a gente ter clareza com relação ao processo, que muita gente fala assim, não, a transformação digital é a digitalização do que eu tenho hoje. Não, não é. A digitalização, se você não tiver os processos revisados, você digitaliza aquilo que é ruim, um processo analógico, antigo, que não atende à necessidade do cliente, você digitaliza, ele fica bonito, não é mais manual, agora está tudo no computador, mas só que o processo sem revisão nenhuma. Então, a transformação digital, a maior dificuldade é você olhar para o seu negócio, que está aí, às vezes, há 30, 40 anos, sendo feito da mesma forma, você olhar para os processos, redesenhar os processos sobre a ótica do cliente, sobre a jornada do cliente. Um exemplo aqui de São João da Boa Vista, que me ocorreu, ontem a gente estava discutindo, sobre a questão da Zona Azul. Como é que era a Zona Azul aqui em São João, quando foi lançado? Você tinha o totem lá, e você colocava o carro na vaga, você tinha que se deslocar até a máquina, e chegando na máquina você tinha que ter moeda, que era uma desgraça, né? Não tinha moeda, procurava no vizinho ali, na loja do lado, ou esperava a menina vir para trocar o dinheiro, para você poder tirar o bilhetinho, para levar esse bilhetinho e colocar no painel do carro, né? Então, você imagina, olha a jornada do cliente nesse processo, né? E teve alguém que falou, pô, por que você não faz um aplicativo? A pessoa entra no aplicativo e... Não, o pior de colocar é quando você chegava atrasado no carro, lembra disso, não? Chegava atrasado, depois de meia hora, tinha um envelopinho lá, e você tinha que procurar a máquina de novo para colocar o dinheiro dentro do envelope e colocar dentro da máquina. Então, isso é o processo que você tem que fazer revisão e reescrever, redesenhar. Então, o novo aplicativo que tem aí, ele redesenhou todo o processo. E na hora que você está faltando 5 minutos, 10 minutos para o teu horário terminar, ele manda uma mensagem para você, ó, teu horário está terminando, você quer estender o horário para mais 15, 20 minutos? Né? E depois, se você não obedeceu, ficou lá 2 horas e chega lá, tem uma multa, você dá um clique e resolve o problema da multa. Então, é um exemplo bacana esse da Zona Azul, porque ele mostra o que é você ter um processo desenhado,
olhando sobre a ótica do cliente, e um processo que foi digitalizado do jeito que é feito de forma analógica. Então, o grande trabalho que nós tivemos no Banco do Brasil foi exatamente isso, porque não era só colocar tecnologia, é você olhar para cada processo e desenhar o processo da forma mais eficiente possível. Porque na hora que você desenha um processo, que tem aí a Lume vai poder mostrar para vocês aí como fazer, mas tem ferramentas fabulosas de desenho de processo, onde você analisa quanto desperdício você tem num processo mal desenhado, né? Então, você imagina a transformação digital num banco do tamanho do Banco do Brasil, você revisitar todos os processos, redesenhar, isso significa reescrever os códigos dentro desse novo processo, porque o processo vira código, vira programa de tecnologia lá na frente. Então, a gente passou por todos esses processos e hoje o celular representa 96% das transações do Banco do Brasil é via celular. Então, você imagina, 7%, hoje, eu, inclusive, conversei com o diretor do banco, eu trazer essa informação, eu conversei com o diretor, quanto que está hoje, né? Porque a gente sempre acompanhava esse índice de crescimento, foi exponencial. Então, a migração para o celular foi muito grande. E hoje você tem um novo desafio, que é a inteligência artificial. Porque, da mesma forma que lá na Revolução Industrial você teve ampliação da capacidade de execução das pessoas através da máquina, né? Porque lá era mais simples, você tinha que aprender sobre a máquina, a vapor, você tinha que aprender sobre o computador, como funciona o computador, não é isso? Agora não, agora você está mexendo com a inteligência humana, com a cognição, você está mexendo em todas as áreas do conhecimento. Então, você imagina, e muita gente fala assim, pô, mas a inteligência artificial é muito fácil você utilizar, né? Porque e não é um negócio novo, gente, na década de 50 se escreveu o primeiro artigo sobre inteligência artificial, já é usado em várias aplicações. Na área médica, por exemplo, há 10 anos, a leitura de exames médicos, de tomografias, tal, de imagem, já é feita por inteligência artificial com uma acurácia muito maior do que o médico pode fazer. Então, o que aconteceu com o ChatGPT é o seguinte, que ele democratizou e transformou a comunicação com a plataforma como comunicação fluida, a comunicação como se estivesse conversando com uma pessoa, com um ser humano, né? Como é que é? Conversacional, é o termo técnico, né? E aí fica fácil você resolver todos os problemas. Aí a pessoa fala assim, pô, mas a inteligência, eu passei uma informação, ele resolveu para mim. Se você estiver num trabalho e você estiver passando uma tarefa para a inteligência artificial e ela conseguir resolver de imediato, pede a conta ou procura outro emprego, porque você perdeu a posição. Porque tudo que a inteligência artificial conseguir fazer de forma rápida, vai desaparecer. 50% de todas as tarefas que nós fazemos hoje não vai existir daqui a 50 anos. Então, a questão da inteligência artificial é você ter a capacidade, por isso que a questão da crítica, João Otávio, você que é o líder das universidades aí, a questão da educação é fundamental, quer dizer, a capacidade crítica das pessoas com relação aos processos, com relação àquilo que está fazendo, é o que vai orientar as IAs, as inteligências artificiais, para construir aquilo que realmente vai fazer a diferença no futuro. Não é simplesmente... E hoje você tem os agentes de IA, né, que você coloca 4, 5, 6 IAs até para criticar o que foi feito e tal. Então, é uma verdadeira revolução o que está se desenhando aí pela frente. E nós vamos ter um problema sério de desemprego estrutural, em função de uma velocidade muito mais rápida do que aconteceu no passado, na época da revolução, das primeiras e segunda revolução industrial. E aí, eu acho que um desafio para a sociedade, para todos nós, e levo também como reflexão, como nós vamos lidar, como nós vamos tratar com esse desemprego estrutural. As universidades, a parte de educação, não está preparando, não preparou as pessoas para entender esse momento da inteligência artificial. Porque a revolução chega de uma forma tão rápida que hoje é difícil as pessoas estão
convivendo, se utilizando dessa ferramenta, mas, de certa forma, ele teria que ter sido já preparado nas escolas que esse movimento viria e de que forma que a gente deveria lidar com isso, né? Então, as pessoas com bastante senso crítico, capacidade de questionar e criar coisas novas, aí sim ele vai ter o uso da IA como uma ferramenta de amplificação da capacidade cognitiva da pessoa. Quer dizer, o ser humano tem capacidade de... não tem capacidade de grande processamento de grandes volumes de informação, de análise e tal, mas com IA ela teria. Então, você, com uma ideia interessante, você pode começar a construir uma solução, uma mudança bastante substancial, utilizando a inteligência artificial como amplificador da capacidade cognitiva nossa. Então, preparar as pessoas, os funcionários, para esse novo mundo é fundamental. Então, as empresas têm que estar pensando, porque não se fala só em tecnologia, se fala em processo, pessoas e tecnologia. Então, ter as pessoas preparadas, entendendo esse novo mundo, é fundamental para que a empresa consiga sobreviver nesse novo mundo. Tem o Gartner é uma grande empresa de consultoria da área de tecnologia, e é interessante que eles têm que eles chamam de Hype Cycle, que é uma curva de adoções de tecnologias novas. Como é que o banco, as grandes corporações, para você não ser pego de surpresa, e ser desintermediado ou perder mercado, eles estão diariamente olhando para aquelas novas tecnologias que estão saindo, e nesse gráfico ele mostra a adoção da tecnologia, ela chega no pico onde ela é aplicada, e depois ela desce, e ela pode desaparecer ou ganhar atração e continuar no mercado. Então, você olhar para essas tecnologias que estão surgindo, que dentro da inteligência artificial existe centenas de novas tecnologias. Você olhar para aquilo e falar assim, isso vai impactar meu negócio ou não? Então, essa leitura, quem está gerindo, quem está dirigindo uma empresa, ele tem que estar olhando para isso. Ele tem que estar olhando para aquilo que está por vir aí, impacta o meu negócio ou não impacta, né? E ouvir o cliente, estar olhando o que o cliente está fazendo. Hoje, o cliente, para chegar hoje para comprar alguma coisa, ele chega para comprar e sabe mais do que o vendedor. Ele já pesquisou na internet, já perguntou para a IA, ele já checou preço. Então, na hora que ele chega para comprar, o vendedor tem que... porque ele sabe de tudo, né? Então, imagina o nível de dificuldade que você tem hoje para conquistar esse cliente. Então, olhar... E a questão da facilidade. Um exemplo, aqui, para a gente partir já para a conclusão, é o Mercado Livre. Se eu perguntar para muitos clientes aí, ele não teria coragem de falar assim, vender um equipamento, uma peça para um cliente, e depois de 2 horas o cliente chega lá e fala, não gostei dessa peça, está aqui, estou devolvendo, me dá meu dinheiro de volta. Você está brincando, você comprou, se vira, meu amigo. Aí o Mercado Livre diz o seguinte, você pode comprar, você olha para o brinquedo, para aquilo que você comprou, se o cheiro não estiver bom, você não gostar da cor, ou você achar que não funciona direito, pode devolver que o dinheiro entra na conta imediatamente. Então, imagina a mudança de mentalidade com relação ao consumidor, né? Então, você radicaliza a experiência do cliente. Então, a partir desse momento, e a rapidez de entrega, quer dizer, você criar um modelo... Eu precisava de um data show, liguei para todo mundo, para o Jogo do Brasil, para poder instalar um data show para assistir o jogo. Não achava lugar nenhum. Até para o amigo aqui que instalou, aqui, liguei para ele, o Márcio. Não tem jeito, está tudo ocupado. Em Poços de Caldas não tinha e tal. Aí eu entrei no Mercado Livre, comprei um data show, e o cara falou assim, foi ontem isso. Amanhã até às 14 horas eu entrego o data show. Eu comprei, até chegou em casa hoje. Então, estou lá com o data show já para assistir o jogo tranquilo, não tinha... E eu também estava alugando uma barraca foi diferente, é só para mostrar a experiência do cliente. 30 segundos, Fábio. Eu falei assim, você teria uma barraca para alugar? Ele falou, olha, está tudo alugado, não tem condição de alugar, não. Mas eu vou ver, parece que tem uma lá no fundo do barracão. Mas faz o seguinte, me liga amanhã, porque senão eu vou esquecer. Me liga amanhã, que você me lembrar, que aí eu vejo se tem ou não.
Então, e atendimento desse nível, a gente tem aos montes por aí. Então, o empresário que ele não focar na experiência do cliente, para atender suas necessidades por completo, ele tende a desaparecer. Não tenha dúvida nesse mundo hiperconectado que nós estamos vivendo hoje. Tá bom, gente? E fica aqui uma mensagem final, terminou o meu tempo. Uma mensagem final é essa reflexão sobre o novo mundo que está vindo aí, de desemprego em massa, de manipulação das informações, porque a utilização de dados e a construção de algoritmos, por exemplo, que se consegue fazer, e o conhecimento que tem de cada um de nós, hoje em dia é muito fácil você manipular as pessoas e começar com fake news e direcionar uma micromensagem para cada um, de acordo com aquele perfil, para aquela pessoa aceitar aquela informação. Então, o nível de manipulação que é possível fazer hoje é muito grande. Então, essa quantização, esse olhar crítico sobre tudo que a gente recebe e olhar se realmente aquilo faz sentido, né, dentro daquilo que você acredita, das suas crenças e tudo mais, é fundamental não receber as coisas prontas. Então, é isso, gente. Desculpe eu não ter feito minha apresentação como o Fábio pediu, mas eu quis mostrar um pouquinho sobre a experiência lá e fico à disposição no final aqui para perguntas, tá bom? Um abraço a todos, obrigado.